Proporcional de cómo estamos nosotros inmersos, los 5 países que somos parte de la Cuenca del Plata, públicas vinculadas a la monoproducción, a empresas públicas que están absolutamente comprometidas a la construcción de sustentabilidad. Una de las estrategias fundamentales para este cambio hacia la sustentabilidad dentro de lo que debería ser un sistema democrático es precisamente la construcción de alianzas. Esas alianzas que tienen que ver fundamentalmente, y digo bien fundamentalmente porque debe cimentarse en el pleno empoderamiento de las expectativas del conjunto de las comunidades humanas. Essa comunhão de vontades em cima de uma verdadeira utopia. Porque o nascedouro disso tudo começou realmente num momento que lá em 2005 realizamos os diálogos da Bacia do Prata. E esses diálogos da Bacia do Prata pela primeira vez aproximaram, nesses últimos tempos, governo, sociedade civil e outras representações dos 5 países num evento com mais de 1.800 participantes, inclusive com as manifestações tão ricas de Fridtjof Capra, mas ao mesmo tempo de Leonardo Boff e outros que compartilharam aquele encontro inédito. Ali foi um pouco a semente e aquela inquietação de podermos articular de maneira um pouco mais orgânica esse que seria o momento de pensar, de agir em toda a teoria da complexidade, mas também agregar todas as outras possibilidades de utopia, de novos paradigmas e assim por diante. Pois bem, essa ideia vingou sim. E é interessante que ela teve talvez o momento que mais fertilizou foi de novo no Congresso de Educação Ambiental, lá em Joinville. Então, como a educação ambiental também contribuiu, eu diria assim, para ser a verdadeira maternidade desse desejo. Tanto é que lá em Joinville, o Marcos Sorrentino está aqui para testemunhar uma reunião pela primeira vez que nós tivemos representando o Paraguai, da Argentina, do governo brasileiro, da sua pessoa e algumas outras figuras convergindo na ideia, vamos realmente sair desses nossos encontros de reflexão sobre a ideia e já 3 meses depois conseguimos realizar um evento com quase 300 participantes, dos quais, lembra Moema, 78 expertos de educação ambiental da América Latina e Caribe. Foi essa gestação que se deu. Então o centro já nasce com uma inspiração coletiva, nasce com um desejo horizontal, nasce com a inauguração dessa nova governança, que não é só governo, mas acima de tudo que intensifica a democracia. Talvez inspirados um pouco em Boaventura dos Santos, como é que essa democracia com alta intensidade vem a acontecer? Pois bem, essa ideia construtiva, portanto, tem também na sua própria gestão, uma gestão horizontalizada. Os que vieram para cá, representando o centro, foram escolhidos em encontro realizado em Assunção, e delegados vieram participar. E aqui os que estão trazendo depoimento foram escolhidos para falar em nome dos seus países e trazer o seu registro, o seu testemunho do que está acontecendo. A vivência e a ação do Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais do Bacia do Prata. Mas essa mesma disposição de nova governança, evidentemente também, tem um componente rico, a territorialidade da natureza. Nós não fomos inventar um espaço criado por acaso. É preciso que a gente possa compreender quanto que temos de ser cidadãos planetários, mas como a gente aterriza e respeita aprendendo com a natureza que a sua unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. Não são países, não são municípios, não são estados. A natureza tem outra construção planejada. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos conseguir recompor a grande reconciliação entre o ser humano e a natureza, recompondo a unidade que nós queremos. E o Centro de Saberes nessa construção, nessa arquitetura, também evidentemente
faz com que, ao trabalhar essa territorialidade, que não é só física, não é só geográfica, é uma territorialidade cultural, é uma de identidades, de histórias, de componentes de lendas, de místicas, de uma riqueza de ter lá, né, Oscar Rivas, são praticamente mais de 217 línguas que se falam nos países da Bacia do Prata, e claro, majoritariamente línguas originárias, ancestrais. Portanto, o diálogo tinha que ser de saberes, porque se nós ficássemos só num diálogo de saber, nós estaríamos reproduzindo o pensamento único dessa soberba ocidental, que fosse com que nós tivéssemos a monocultura da mente. O diálogo de saberes significa a gente estar aberto para novos olhares e velhos olhares que existem na nossa América Latina. Por isso é nesse sentido que também os diálogos de saberes implicam a gente fazer uma visitação e um reconhecimento. O que mais a humanidade está precisando, o que mais nós tínhamos que permear aqui no Rio Centro e em todos os lugares da Rio 92, exatamente a construção de um novo projeto de sociedade, de um novo paradigma. E de repente, se nós tivermos a vontade, o desejo e principalmente a inspiração de olhar o que nossos povos originários faziam, nós poderíamos ter uma inspiração a mais. Porque quando bem disse aqui o Oscar Rivas e falava, né, do jeito guarani, da busca de uma sociedade sem mal. O que é a busca de uma sociedade sem mal? Imagine uma sociedade sem mal. Que utopia tinham esses nossos irmãos guarani? A busca de uma sociedade sem mal. O que seria uma sociedade sem mal? Haveria a necessidade de uma justiça estruturada como nós temos hoje? Haveria necessidade de prisões? Haveria necessidade de estar administrando conflitos, etc, etc, uma sociedade sem mal? Mas essa mesma inspiração, se nós seguirmos um pouco mais, nós vamos encontrar nos saberes originários, os aimaras, e seguindo até o Equador, uma extraordinária proposta de viver bem, que acima de tudo é um paradigma comunitário. E nunca foi tão preciso nós recuperarmos a cultura da cooperação, da solidariedade, dos valores comunitários, da vitalidade comunitária, que de repente você vai encontrar no viver bem, com a vitalidade comunitária presente, porque é um paradigma comunitário. Viver bem não é viver melhor, porque para você viver melhor, o outro tem que viver pior. Portanto, é uma construção de que para viver melhor ou viver pior, não vale mais nessa sociedade. E o planeta não suporta mais, portanto, inaugura-se num olhar para esse paradigma de viver bem, que é possível viver bem com pouco. E viver bem com pouco significa a gente fazer também a reconstrução da unidade do ser humano com o planeta e não fazer a grande escravidão do consumismo, do padrão insuportável de produção, do padrão insuportável de consumo. As dimensões têm componentes que você encontra no Aimara, que você encontra nessa perspectiva guarani. De repente, lá no pé do Himalaia, entre dois grandes países, a China e a Índia, você tem lá um pequeno país que está vivendo uma experiência, buscando construir um outro paradigma, e que de repente nós estamos agora, todos nós, muito mais conscientes do questionamento do próprio PIB. PIB é uma estupidez que nós criamos uma métrica econômica. Se tiver bastante acidente de trânsito no Rio de Janeiro, aumenta o PIB, porque vai ter mais peças de automóveis sendo vendidas, vai ter mais hospitais sendo movimentados e, infelizmente, mortes, e vão vender mais caixões. Isso é a métrica do sistema que nós estamos vivendo. É por isso que, se nós adentrarmos na cosmovisão indígena, nós vamos fazer a grande leitura que nós diziam nossos antepassados. Dizem os nossos originários, ancestrais: nós pertencemos à terra. Nós não precisamos e não queremos terra, nós pertencemos à terra. Essa cosmovisão pode parecer a muitos, não a que estão nesta sala, pode parecer alguma coisa que é amadora, é absolutamente ingênua. Ao contrário, é a essência do ao G20, dizendo: não podemos ter G20, somos G194 e somos G2000, 3000, incluindo todas as nações e povos tradicionais que hoje não tem nem assento, porque a direção do Estado-nação contemporâneo não consegue representar a diversidade de nações e saberes que tem dentro de cada Estado-nação.
Eu fico muito gratificado de estar sentado a uma mesa com um ministro do meio ambiente que é um ambientalista, um ministro do meio ambiente que vem junto com uma entidade ambientalista, Sobrevivência, trazer o grito desde o Paraguai, dizendo: nós podemos ocupar o Estado-nação como ele está hoje, mas dentro de uma lógica de abertura continuada para esses saberes que estão dentro de cada Estado-nação. Zygmunt Bauman, um sociólogo contemporâneo, falou: o grande problema do Estado-nação contemporâneo é a distância entre o poder e a política. Pode parecer estranho? A distância entre o poder de quem sabe fazer, o poder de saber fazer, que está lá na comunidade, que está lá embaixo, no dia a dia, o poder de sobreviver a todas as formas de opressão, a fome, as grandes dificuldades que estão no dia a dia, e a política como sinônimo de tomada de decisão. As instâncias de tomada de decisão no âmbito planetário de 7 bilhões de humanos não refletem aqueles que sabem fazer, que têm o poder de fazer. Fazer essa aproximação, buscar essas pontes entre o poder e a política é missão que está colocada para essa Rio+20, que está colocada para cada um de nós. Essa busca de pontes, hoje eu vim para cá muito contrariado, eu falei assim, eu vou para esse ambiente chapa branca, não estou afim, eu quero ficar lá na cúpula dos povos, quero ficar lá onde está sendo dado o grito daqueles que estão embaixo. No entanto, eu ouvi aqui alguns depoimentos de manhã que me convenceram, falando, né, o Nilo e a Miriam, falando, mas nós precisamos fazer a ponte entre a cúpula dos povos e essa coisa que vai acontecer aqui na Rio 92+20, entre os chefes de Estado daqui a... Estamos sempre abajo, na parte de abajo del embudo, pero estamos arriba del sentimiento, del corazón, y también para nosotros es muy importante lo que pasa en la cuenca. La sabiduría que hay en la cuenca, aprender en esa cuenca. Y queremos que así como ustedes, nosotros los uruguayos, estamos aprendiendo a saber que todo lo que pasa en la cuenca hacia arriba nos afecta directamente o indirectamente a nosotros. No se olviden de Uruguay, pequeños, con 80% de territorio en el ambiente y sufriendo todos los impactos. Yo quiero seguir gozando de los impactos positivos, de esa sabiduría. Yo quiero compartir con ustedes esa idea de que si yo no soy parte del problema, somos nosotros como países, como ciudadanos de la cuenca, como hermanos de la cuenca, debemos ser parte de la solución. Entonces, gratitud y con todos ustedes. No estamos solos en este camino.